uma banda de rock que nasceu do blues, mas tem como influência a música brasileira. No programa de hoje vamos conhecer o som da banda Estação Primeira de Bluseira. Toca Raul, essa estação primeira a gente toca Raul. Além de muita música, você vai curtir uma prosa imperdível sobre pirataria e direitos autorais, com o músico Adilson Godoy. O quadro é o Contraponto. Não adianta nada o camarada ser famoso e morrer de fome. E ainda uma dica de livro para quem gosta de blues. No quadro Alto-Falante, a opinião das pessoas quando o assunto envolve música e direito autoral. Eu prefiro comprar um CD, eu não gosto de ficar baixando música. Começa agora Som e Prosa. No Som e Prosa de hoje, Estação Primeira de Bluseira. Rodrigo, Ricardo, Danilo e Fabrício, sejam muito bem-vindos ao estúdio do Som e Prosa. Obrigado. Valeu. Bom, pra gente começar então já falando da banda de vocês, qual que é o estilo que vocês tocam? Base da banda é o rock and roll e o blues. E como faz pra misturar rock and roll e blues? Essa mistura, um é a origem da outra, tal. A questão é assim, que se a gente vai misturar outras coisas, por exemplo, da música brasileira, né? Então a gente acaba incorporando outras coisas nesse produto final. Posso dar um exemplo? Sim, vamos lá. Por exemplo, a gente usa algumas coisas de viola caipira, né? Incorporada no rock, no blues, tal. Vamos fazer uma... Muito bom. Agora uma banda que está começando, como que é? Uma banda que o pessoal se junta, conversa, vamos montar uma banda até o primeiro show. Como é que é essa fase? É a parte mais difícil para a banda, que acho que o pessoal já quer tocar de uma vez, né? O pessoal monta uma banda, já tá na estiga de tocar. No nosso caso, a gente meio se reunia para fazer um som. Assim, a gente sempre ia na casa do Fabrício, a gente tirou um repertório mais ou menos de coisas que todo mundo gostava, assim, conheceu algumas coisas e foi montando uma cara da banda, até que apareceu um show e aí sim a gente falou, não, então vamos abraçar esse show. Daí a gente fechou um repertório mesmo e mandou bala. Vocês têm um som bem característico de vocês, mas quando vocês começaram, qual foi a música que teve mais destaque? Carlos. Das músicas próprias, né, a que começou com um destaque bacana, que foi vencedora do festival 20 anos da Rádio Unesp. E a gente gosta bastante dessa música. Uma história engraçada aí que ele inventou. Inventou mesmo? Não, mais ou menos. Era um amigo meu que morava na República que eu moro. Tinha um amigo invisível, um personagem que era o Carlos Veloso. E daí a gente foi, uma vez eu fui com uma outra banda tocar em Tupã, e a gente sempre que ia para lá, parava em Pompeia para comer uma coxinha que uma tia fazia lá, que era muito boa. E daí aí eu fiz a letra, brincando com o Carlos, com a tia da coxinha, com Pompeia da Itália, do Vesúvio e tudo mais, e daí saiu essa música que a gente ainda conseguiu ganhar o festival. Bom, vamos ouvir então Carlos aí. Carlos e o Tupperware Mágico. Salve Carlos, o menino do Tupperware Mágico.
Antes do vulcão Vesúvio explodir, ele gostava de almoçar em Pompeia. A culinária pompeana muito le gostava. Mas eis que num acesso de ira o vulcão se rebelou e congelou Pompeia, eternizando sua população num frame melancólico. Se perderam ensinamentos, escrituras geniais, se perderam receitas deixadas pelos nossos ancestrais, se perderam ensinamentos, escrituras geniais, se perderam receitas deixadas pelos ancestrais de Carlos, o menino do Tupperware mágico. Salve Carlos, o menino do Tupperware mágico. Antes do vulcão Vesúvio explodir, ele gostava de almoçar em Pompeia. A culinária pompeana muito le gostava. Mas eis que num acesso de ira o vulcão Vesúvio congelou Pompeia, eternizando sua população num frame melancólico. Se perderam ensinamentos, escrituras geniais, se perderam receitas deixadas pelos nossos ancestrais, se perderam ensinamentos, escrituras geniais, se perderam receitas deixadas pelos ancestrais de Carlos, o menino do Tupperware mágico. Salve Carlos, o menino do Tupperware mágico. Saudem o Carlos que é dentro de mim, dentro de todos vocês, que nos faz seguir em frente e encarar o dia a dia com o seu Tupperware mágico. Ele alegra a vida de todos, de Pompeia a Babilônia, de Constantinopla a Bauru. Porque ninguém precisa de um tapete voador quando se tem um Tupperware mágico. Ninguém precisa de um tapete voador quando se tem um Tupperware mágico. Ninguém precisa de um tapete voador quando se tem um Tupperware mágico. Ninguém precisa de um tapete voador quando se tem por perto Carlos e o seu Tupperware mágico. Agora, Estação Primeira de Bluseira, né? Esse é um nome bastante eclético. Da onde surgiu esse nome, gente? Antes a banda chamava Blues Mezzalite, que era na mesma brincadeira da mistura do blues com a lite, uma coisa mais ácida, mais diferente. Só que era um nome que quem lia não sabia falar, quem ouvia não sabia repetir. Era um nome muito difícil e longo. A gente escolheu um nome mais curto, que é a Estação Primeira de Bluseira. Bem mais curto. Bem mais curto. Então a gente achou nesse nome um trocadilho interessante com a questão das escolas de samba, né? Estação Primeira de Mangueira. O pessoal acha que é blues com samba. Só. Não é assim. É um pouquinho de tudo. Agora uma coisa, vocês fazem produções na casa de vocês gravam, colocam algum material na internet, vocês têm esse costume? A gente tem algumas coisas que a gente, assim, as primeiras, quando sai alguma música, né? Geralmente o Rodrigo que tem as letras, a melodia já na cabeça, a gente senta para fazer alguma coisa junto, assim, né? E normalmente a gente grava isso. E também já em shows, né? Performances ao vivo, a gente gravou umas 3, 4, assim,
assim, meio com gravador digital, tal, mas sem grandes produções, mais para a gente ter. E esse material a gente colocou na internet, né? Tá. Agora, falando de internet, qual que é a opinião de vocês em relação a direitos autorais aí? Aonde que a internet entra, até onde você consegue uma boa divulgação e você tem o resguardo do seu direito autoral? Eu acho que assim, como tá hoje, tá um pouco bagunçado, assim. Tem artista que disponibiliza tudo, às vezes até álbum inteiro, tal, na internet, e daí tem gente que quer bater em cima, que quer receber os seus direitos, Pô, você vai falar que o cara que baixa uma música é criminoso? É difícil, você vai ter que prender todo mundo. A internet, ela veio meio que transformar esse mercado dos direitos autorais mesmo, né? Porque antigamente a pessoa registrava o fonograma dela, né? Gravava aquilo, tem um número de série, isso vai para o ECAD e tal, isso acaba retornando. Agora, com a internet, é uma questão que está sendo repensada, ou está tendo que se repensar. Põe lá o que você quiser, depois você corre atrás dos seus direitos, né? Sim. Bom, daqui a pouco a gente vai ter mais ainda essa discussão no programa, mas agora vamos de som? Vamos aí. Vamos. 2, 3, vai. Always mind when you got no time. Always mind when you got no sign. Always mind when you're trying to hide. Always mind when you're by my side. Always mind when you got no time. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I want a little love of boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like I will never love. She's my sweet thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I want a little love of boy. A seguir, internet e direitos autorais. Confira uma prosa apimentada com Adilson Godoy. O que é ser compositor no Brasil? O que é ser músico no Brasil? É como um abrigo vem. Em um show comemorativo de 45 anos de carreira realizado no Sesc Bauru, o maestro, pianista, compositor e cantor Adilson Godoy concedeu uma entrevista para a equipe do Som e Prosa. Confira. A lei brasileira fala que a utilização da propriedade artística e literária, ela precisa ser remunerada. O compositor e o músico, eles vivem, e o arranjador, vivem dos direitos autorais que pagos para as suas obras. Se essas obras são executadas sem autorização do autor, é como se você pintasse um quadro, deixasse um monte de quadro na sua casa e as pessoas entrassem lá e carregassem o quadro e levassem embora, sem te pagar nada. É um uso indevido da propriedade artística e literária. Eu acho que o compositor deveria ter um controle sobre isso através das próprias empresas que disponibilizam partituras. Eles deviam oferecer uma planilha de partituras para as associações que representam esses compositores e, mediante um pagamento, liberar. Então, você tem facilmente um controle sobre isso, se você quiser. E a nossa equipe foi para as ruas ouvir a opinião das pessoas sobre direito autoral e internet. E você? O que acha da internet quando o assunto envolve música e direito autoral? Você costuma baixar música na internet ou você prefere comprar o CD na loja mesmo? Eu prefiro comprar, mas tem coisa que não acha pra comprar, então só tem pra baixar. Ou se acha pra comprar é 100, 150. Hoje em dia é muito mais fácil baixar pela internet e dá pra ter muito mais coisa. Por uma questão econômica, baixar a música é muito mais fácil. Mesmo assim, eu gosto de ter os CDs de algumas bandas. Eu prefiro comprar o CD. Eu não gosto de ficar baixando música. Ultimamente eu tenho mais baixado a música pela facilidade e pela variedade que eu posso adquirir mais e sem custo, né? Você acha que a internet, ela prejudica ou ajuda o artista? Eu acho que ajuda, porque eu consumo muita música. E eu vejo entre os meus amigos que a gente troca muita informação e nisso acaba aparecendo muitas bandas, muitos artistas que a gente vai trocando e só vai divulgando para eles. Na internet tem um vasto repertório de referências assim, livre e disponível para qualquer um baixar
e conseguir ouvir. Ela pode ajudar se o artista se propuser a, tipo, usar a internet a favor dele. Então, se ele divulga o CD, se ele faz aquela coisa legal pra fomentar, pra galera ficar ansiosa mesmo, pra ouvir o som do artista, pode ajudar. Agora, se ele fica indo contra, se ele não quer deixar a galera ouvir o som dele, se ele fica, sabe, no MySpace e só disponibiliza uma amostra da música, aí a internet vai atrapalhar, porque a galera vai baixar a música de qualquer jeito. É uma faca de dois gumes, né? De um lado, ela oferece uma possibilidade de divulgação incomensurável. Uma coisa é divulgação do seu trabalho, outra coisa é o resultado pecuniário que essa divulgação pode dar para o autor, para a sua sobrevivência. Porque não adianta nada o camarada ser famoso e morrer de fome. O direito autoral no Brasil só passou a ser expressamente conhecido com a Emenda Constitucional de 1969. E uma curiosidade, Chiquinha Gonzaga foi uma das maiores responsáveis pelo movimento de defesa dos direitos autorais. Uma grande falha que existe na distribuição de direitos autorais do ECAD, e uma das minhas coisas que fez me retirar do direito autoral foi a minha incapacidade por presidir uma sociedade pequena de tentar reformular novamente o direito autoral. Eu fiz uma grande reformulação no passado. É de que o repertório dos compositores, principalmente Noel Rosa, Dorival Caymmi, essa turma que constituiu a cultura hoje no ECAD, se eles não forem tocados em algum lugar, eles não recebem um tostão, nem que eles tenham 100 músicas registradas. Não é porque o ECAD não consegue arrecadar, é uma grave falha, no meu entendimento, na planilha de distribuição. O autor tem que ser um empresário de si próprio hoje. Conforme ele for crescendo, ele dá uma procuração para alguém administrar, como muitos compositores e editores fazem. Se organizem, escrevam partituras, registrem essa partitura, pode registrar na associação, no cartório de título e documentos, lá no órgão federal, pode registrar para a titularidade ser sua, procura uma associação, se filia, o que elas vão pedir? SIC, RG, uma fotografia e não paga nada. E no próximo bloco, mais Estação Primeira de Bluseira. O Som e Prosa volta já. O pai dela, o Adilson, ele foi o diretor musical do segundo disco 2 na Bossa, que aconteceu em 1966, que eu fiz com a saudosa, com a inesquecível amiga, né? De todas as horas, amiga de todo mundo, de todos nós músicos, a Elis Regina. Você sabia que esse samba aqui, Meu Tamborim, eu estava no Festival de Veneza nos anos 70 e de repente me pediram para eu cantar este samba, Meu Tamborim do Teu Pai. Assim, foi Deus quem fez você assim, deu luz para as estrelas e deu som pro meu tamborim. Aí as italianas, foi Deus quem fez você assim, que beleza. E o Som e Prosa está de volta. No bloco anterior, vocês viram que o assunto foi música e direitos autorais. Muita gente que surgiu com a internet, Malu Magalhães, Justin Bieber, vocês acham, na opinião de vocês, eles deixam um legado de boa música ou foi mais uma ousadia que deu certo? Eu acho que nesses casos eu não gosto tanto, então eu não posso falar que é boa música, assim. Mas eu acho que... Tem bons exemplos também? Tem bons exemplos, tem vários exemplos. Mas eu acho que a internet também não é a salvadora da pátria, assim. Nesse caso, por exemplo, eu acho que no caso do Justin Bieber, talvez faltasse um ídolo pop para a molecada, ele estava surgindo, o som dele apareceu na internet e explodiu. Mas eu acho que também a internet não garante. Não garante você ter mesmo gente boa, seu som tá na internet, sua banda ser boa, acho que não garante nada, assim. Você tem que ter boas ideias, tem que fazer algumas coisas legais para aparecer, diferenciais. Você tem que ter um pouco de sorte até, conhecer uma galera que vai divulgar, porque é na replicação de mensagem, né? Nesse sentido, ser independente começa a ser um pouco mais difícil, na hora que você precisa, né, dar uma prospecção maior para o trabalho de vocês. Acho que ninguém é 100% independente, né? Sempre vai depender de algum amigo passar para um outro amigo, ou até das suas boas ideias, assim, mas é por aí. E tá todo mundo, né? Assim, então você é independente, mas tem outras 500 mil bandas independentes. Então, para você se destacar nesse cenário,
é isso que ele falou, é um pouco de sorte, um pouco de sacada da pessoa, de ter uma ideia bacana e daquilo pegar, né, colar, né, naquele momento, ter acontecido alguma coisa que leve aquilo a fazer sucesso na internet, né? Só que também, assim, se você não tiver um gás para manter isso, não há internet que seja suficiente. Agora, falando de legado, de boa música, quais são as influências da Estação Primeira de Bluseira? Cara, a gente, quando formou a banda, a ideia foi assim, a gente sempre trocava, a gente trabalhava no mesmo lugar, né? Na mesma empresa. Então, a gente trocava música, você ouviu esse som, você ouviu esse? Falou, pô, a gente gosta das mesmas músicas, vamos fazer uma banda, né? Então, a princípio, bandas de rock que tem na sua raiz o blues, né? Então, algumas bandas aí, AC/DC, The Doors, Rolling Stones. São músicas que vocês já ouviam, já gostavam? Já ouviam, lógico, assim, né? Já tirava na guitarra quando era moleque, assim, também, né? Ficava tocando aquilo lá. E a gente nunca tinha tocado efetivamente, né? Eu só tocava em casa, né? Porque eu já tive outras bandas, mas com outros tipos de som também. Então, aí a gente juntou essas ideias em comuns e formou a banda. Foi assim que começou também, né? Bom, vamos... E assim, só também assim, a gente foi incorporando algumas outras coisas, né? Por exemplo, da música brasileira, como eu mostrei aqui, a viola e tal. E tem coisas do samba, né? Que nem uma versão do Samba do Ernesto, do Adoniran, né? Que o Rodrigo que fez, a gente tem tocado bastante. Né? Bom, vamos ouvir então esse Samba do Ernesto, versão Estação Primeira de Bluseira. O Ernesto nos convidou para um blues. Ele mora no Brás. Nós fomos na casa do Ernesto, fomos e não encontramos ninguém. Da outra vez, nós não vai mais. O Ernesto nos convidou para um blues. Ele mora no Brás. Nós fomos na casa do Ernesto, fomos e não encontramos ninguém. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontramos o Ernesto, nos pediu desculpas, mas nós não aceitamos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Você devia ter ponhado um recado na porta. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontramos o Ernesto, nos pediu desculpas, mas nós não aceitamos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Você devia ter ponhado um recado na porta. O Ernesto nos convidou para um blues. Para entender como o blues surgiu e se popularizou pelo mundo, Som e Prosa indica o livro Blues da Lama à Fama, de Roberto Mugiati, imperdível.
Encerrando o programa Som e Prosa, hoje participação mais que especial da banda Estação Primeira de Bluseira. Gente, foi um prazer receber vocês aqui, som de excelente qualidade. Muito obrigado, a gente agradece pelo convite. Valeu o espaço, sucesso no programa aí, cara. E você que está em casa, a gente se encontra no próximo Som e Prosa. Vamos de mais som? Vamos lá. God gave you all your beauty. God gave you all you need, and gave you extra smile, extra body, extra boobs, and a lovely smile. Now let God rest in peace, 'cause it's all about you and me. Already told you about me, girl, but now is your turn. Now it's your turn to let me know. God gave you all your beauty. Oh, God gave you all you need, and gave you extra smile, extra body, extra boobs, and a lovely smile. Now let God rest in peace, 'cause it's all about you and me. Already told you about me, girl, but now is your turn. Now it's your turn to let me know what else God gave you. Oh, let me know what else God gave you. Now let God rest in peace, 'cause it's all about you and me. Already told you about me, girl, but now is your turn. Now it's your turn to let me know what else God gave you. Oh, let me know what else